Vamos falar agora da Moto 3, que a Moto 3, sim, a gente já esbarrou um pouquinho dela no quadro da Moto 2. É a categoria realmente onde as coisas acontecem de uma maneira impressionante. O nível de disputas é coisa sobrenatural. Mas, Diogo Gomes, explica para o nosso ouvinte que está chegando agora, que campeonato é este? Esse é o campeonato que ele vem para quebrar com tudo que você acredita, né, em termos de corrida. Ele vem para colocar 7 pilotos brigando por liderança, sei lá, na penúltima volta de uma corrida. Mas você vê e não acredita. Eu ainda bem, já acompanho há alguns anos, então já venho aproveitando isso há um bom tempo. Mas nessa temporada a gente tá tendo mais um replay de corridas absurdas e meio inacreditáveis, de como as coisas acontecem. Muitos pilotos brigando por vitória. Mais uma vez surgindo um monte de nome. A gente tem um Didi Antônio surgindo do nada. O Bagnaia, não vou dizer surgindo do nada, mas aparecendo de vez nesse ano. Então, sabe, você começa o Canet, que você até conhece bem, mas surge agora também nesse ano. Então, você tem aquele pessoal da frente que já se mantém no campeonato por mais um ano, o Brad Binder, que vem sendo o grande cara até aqui, e tem esse jovem chegando bem, o Bulega, não posso esquecer de citar o Bulega, mas o importante é que aquele nível de corrida, aquela qualidade de corridas, eu diria até loucas, né, mas muito, muito interessantes de se assistir, continuam. Tem uma outra prova meio morna, acontece, como foi a do Sajin, por exemplo, na minha opinião, mas no geral ele mantém aquele nível de qualidade que a gente tanto cultua, tanto fala e gosta. Temos aqui, Fábio Campos, e-mail do JF também sobre a Moto 3. Já considero que o Brad Binder é campeão. Mas o que dizer do Fenati? Sempre está em destaque, consegue várias vitórias, mas mesmo assim não consegue se colocar como candidato real ao título. E os seus companheiros na VR46, o Mion e o Bulega, como vocês analisam? Olha, tem muita coisa aí nesse e-mail dele, né? O, Fenati? o Fenati é o Lute da moto. Se você, ô JF, eu vou fazer uma maldade com você. E quem que é o da MotoGP? Quem que é o Lute da MotoGP? O Lute da MotoGP? Yanone. Fala, Yanone. Não, o Yanone é mais rápido. O Yanone tá com problema de queda, mas o Yanone é uma flecha. Eu creio que o Crutch pilota uma moto, né, um pouco abaixo. Não sei, eu vou pensar quem é o Pedrosa. Pedrosa, boa. É o Pedrosa. Se bem que o Fenati e o Lute às vezes ganham corrida, né? Não dá pra comparar o Pedrosa. Ele pisou no Pedrosa agora. O Lute e o Fenati às vezes ganham corrida. Não dá. É sacanagem comparados com o Pedrosa. Mas o JF, vou ser maldoso com você, tá? Se você não ouviu o bloco da Moto 2, eu tô te forçando. Eu sei que você ouviu, porque você é um dos mais fiéis e um dos mais longevos dos nossos ouvintes. Mas quem não ouviu, eu vou fazer vai ter que ouvir. Vai lá no bloco da Moto 2 e tudo que eu falar do Lute serve pro Fenati. Né, os companheiros ao contrário, né? Os companheiros, outra fase de carreira completamente diferente, né? Outro momento. São meninos que estão chegando agora. O Bulega está sofrendo todos os problemas normais de um iniciante, que é o contrário do Fenati. Eu já falei, acho que eu já falei aqui no Cafeteria, né? Correu todas as provas da história da Moto 3, desde que ela foi assim batizada e ajustada. Então são as duas realidades, as três, né? Porque são dois de um lado e o Fenati do outro. São completamente, mas os outros dois têm uma realidade única. Então, são duas realidades completamente diferentes, né? Dois pilotos que já mostraram que são rápidos. O Bulega, enfim, não sei exatamente como cada um pronuncia. Esse me impressionou pelos feitos iniciais. Agora, tudo que está passando é natural. Não consigo chamar ele de decepção, porque ela está conhecendo várias pistas que não andou, né? Está se familiarizando com a moto. Então, ele está nos primeiros degraus da escada. Então, eu não o condeno. Mas é uma equipe também legal. É uma equipe com alto nível. É uma equipe que atrai. Só de atrair o Valentino Rossi para a mureta em todas as corridas, eu já acho um barato ver ele lá. Cada vez que essa imagem não fica banalizada para mim. Toda vez que ele aparece na mureta, eu acho muito legal, porque ele tá lá para acompanhar não só a equipe dele, né? Ele tá lá para acompanhar a Moto 3 e isso é muito bacana. A Moto 3
É impossível você assistir, ouvinte, a Moto3 e não sem sequer abrir o sorriso. Como, por exemplo, na prova de Assen, naquele final de 18 milésimos. Se não me engano, são 18, não estou com a tabela aqui. De milésimos naquela prova, naquela vitória do Bagnaia. É impossível você não sorrir pelo que o cara vem de sexto quase na última curva e ganha a corrida. E é uma coisa absolutamente espetacular. Ainda bem que eu convenci o Raposo a assistir a Moto 3. Ele me deve essa. Te agradeço eternamente. Mas o Leonardo Guina, a gente já falou isso aqui em outras cafeterias, mas não tem como voltar a esse assunto. A chuva, que é um fator determinante para aumentar a emoção em vários campeonatos por aí. Campeonatos são marcados pela falta de emoção, né? Às vezes você vê a Fórmula 1 amanhece tudo molhado, o pessoal até se anima. Nossa, vamos ter loucura, vamos ter bagunça na pista. A Moto 3, que já é, por essência e por nascença, uma categoria já louca, a chuva tem o efeito contrário, né? Ela atrapalha. Tivemos novamente na Alemanha chuva e o malaio, né, o Kairu Idam Pauí, que já havia vencido na Argentina nas mesmas condições, mostra que é muito boa nessas condições de pista e venceu uma provinha morna, sem graça. Realmente a chuva parece que inibe um pouco mais os pilotos, né? Até por questões das motos mesmo, né? A moto ser um pouco menor, ter um pneu um pouco mais fino, né? Dificulta um pouco mais a tocada dessas motos aí no piso molhado, né? O Pauli foi um grande destaque aí, né? Venceu na Argentina, venceu agora de novo em Sachsenring, então fez uma boa corrida aí e mostra todo o seu talento na chuva. Falando da chuva com a categoria, não é um casamento muito legal. Sinceramente, quando chove, né, eu gosto de ver mais a MotoGP na chuva. Eu não gosto de ver a Moto3 na chuva, porque realmente não fica muito boa a corrida, não é muito legal. Mas quando começa a chover e a pista começa a secar, aí o negócio pega, aí o negócio fica bem interessante, né, porque, por exemplo, na Alemanha, em Assen, na Holanda, lá em Assen, né, tivemos, como o Campos falou aí, a chegada de 0.18, uma chegada muito apertada, 0.018, chegada muito apertada, as coisas são mais difíceis. O legal da Moto3, né, que eu faço questão de acordar 15 para 6 todo domingo que tem a Moto3, porque a Moto3 é uma corrida que começa, você sabe como vai começar, porque o grid de largada já está formado, mas você não sabe como vai terminar, porque é uma trocação de posição. Uma hora o cara tá no pódio, outra hora ele já tá em 10º, depois ele aparece em 5º, aí já tá liderando a corrida, de repente o líder já aparece fora do pódio, é uma coisa de louco. Então assim, a Moto3 eu faço questão de não perder, né, porque a corrida é muito louca mesmo, uma corrida que eu gosto demais, mas quando chove, realmente, pelas características da moto, eu acho que não fica muito legal, não combina a Moto3 com chuva. Porque a questão a categoria ela tem uma sintonia fina tão perfeita, né, no seco, né, não sei se a sintonia é fina a palavra, né, acho que a expressão em inglês sweet spot, né, não sei exatamente a tradução qual seria a mais adequada para encaixar aqui, né, ela é tão perfeita, né, com a questão o Guina foi preciso no que ele falou aí, o pneu é muito fino, né, então isso aí na chuva, isso agrava, porque a sua capacidade de contato com o solo já é pequena, né, reduzida ainda mais pela água, pela aquaplanagem, que pode acontecer em maior ou em menor grau, mas acontece em todas as curvas, praticamente em todas as curvas, ela mata um pouco do que a categoria tem, que funciona tanto para o seco, porque justamente o pneu fino é uma das grandes vantagens, né? Vira quase um míssil flutuante a moto, totalmente ajudada pela questão de estar uma atrás da outra, porque não existe o grip mecânico, só que existe isso na chuva, é o outro lado, reverte-se completamente a propriedade física da coisa, já que o JF está aí conversando com a gente, né, através do e-mail, né, a lei da física se inverte, porque o que é a vantagem no seco passa a ser uma desvantagem tremenda no molhado, porque, né, por mais que exista o pneu de chuva, é um pneu muito fino, então você controlar o equipamento, né, já com essa dificuldade de até se equilibrar na pista, acaba atrapalhando muito, mas pro ouvinte não ter dúvida, quando não chove é exatamente o ponto de vantagem, é o que faz funcionar, uma das coisas que fazem funcionar tão bem a categoria, e por isso que vocês têm razão. Quando chove, nunca a Moto3 vai acontecer o que acontece no seco. E a outra parte do e-mail do JF, o meu querido Diogo Gomes, o Binder já é campeão? Diogo?
Teu áudio cortou Tá falhando. completamente pra mim. Tá falhando bastante, viu, Thiago? Estranho. Deixa eu voltar então a pergunta. Tá melhor agora? Tá bom. Mas tava falhando, hein? Então deixa eu fazer. E a segunda parte da pergunta do JF, Diogo? O Binder já é campeão? Esse tipo de aposta quem faz é o do outro lado aí, o Fábio Campos. Eu não acho não, gente. Não aposto nada. Eu Não aposto nada. Detesto aposta. Eu só cravo. É diferente de apostar. É diferente de apostar, tá ok então. Não é, sabe, não sei, tem muita coisa, né? Claro, o Guiné falou muito bem com relação à chuva. Por exemplo, eu não vi o Binder nessa prova do Sachin. No final da prova eu peguei os tempos e falei, ok, terminou em 8º, mas maravilha, que legal que ele terminou em 8º, porque se ele não tivesse participado da corrida, eu não teria participado, eu não teria visto eles. Passou a corrida inteira sumido. Mas foi algo muito extremo, né? Foi por conta dessa chuva e tudo mais. Você não vai esperar que chuva daqui para todos, aqui até o final do ano diretamente, para poder bagunçar. Na ordem, digamos assim, normal das coisas, quando ele não domina, ele vem bem na frente. Então, eu sempre cito o exemplo do ano passado, com o Danny Kent perdendo rendimento de forma absurda no final do campeonato. Então, sempre pode acontecer, mas é muito difícil. Agora, cravar, já é campeão, eu não gosto muito de fazer, não, mas tá muito bem caminhado para as mãos dele, sem dúvida, principalmente pela qualidade dele, né? Ele não só vem sendo muito rápido, quando vem sendo constante. É muito raro ele ter qualquer tipo de problema. Já tá chegando naquela fase, né, Diogo? Eu não cravei o Binder não, tá, gente? Só pra deixar aqui registrado, porque os programas são gravados e tem maldosos que podem ir lá buscar gravações daqui a 6, 7 meses, buscar a gravação e colocar aqui. Isso aí era no seu antigo podcast. Eu não... Não, vocês já fizeram isso. Vocês fazem o Café com Velocidade, que vocês gravam os palpites no começo do ano pra jogar na cara no final do ano. Então, no antigo podcast, quer dizer, no podcast de segunda-feira passada, né? É isso. Mas eu cravei os arcos. Mas o Diogo citou muito bem, né? A caçada que se transformou o campeonato do ano passado foi muito legal. É uma pena que raro isso acontecer, né? É muito raro a gente ver um piloto abrir tanta vantagem e depois conseguir passar um sufoco tão grande como o Danny Kent fez no ano passado. Como vocês comparam o campeonato desse ano com o do ano passado? Não, a supremacia do Kent era muito maior do que a do Binder, porque existia ali uma supremacia de equipamento, né? Nesse caso não acontece, pelo menos não com aquela diferença que existia na Leopard de 2015. Né? O campeonato está muito pro Binder, daqui a pouco o Binder vai começar, se é que já não fez isso em Sachsenring Ring, não posso afirmar com certeza, mas daqui a pouco ele chega numa fase em que ele pode chegar em 8º sem se preocupar, ele travou uma briga com o Navarro, né, que era ali aquela questão de, né, o rival direto, e ele trocava posições com o Navarro, e eu assisti pensando, gente, ele pode brigar com extrema tranquilidade, porque ele perdeu 2, 3 posições em relação ao Navarro, que volta, né, que aliás teve um feito enorme, né, na corrida de Sachsenring Ring, porque voltou de uma contusão, com a pista molhada, e mesmo assim partiu para briga, partiu para agressividade, louve-se o desafiante Jorge Navarro. Mas o Binder já, né, Raposo, ele chega naquela fase de poder administrar, assim, não administrar de tanta vantagem como fez o Kent o ano passado, já que você fez a comparação. O ano passado a supremacia era muito maior, né, chegava em primeiro ou caía. O Binder não, o Binder às vezes ele pode estar lá no meio do pelotão, mas que o desenho do campeonato tá para ele, até por causa da contusão do Navarro, tá para ele. Eu acho que tá para ele, tá bem para ele. Beleza. Temos aqui... Alguém tá pedindo a palavra aqui? Eu. Pode falar, por favor. Bom, só para falar do Binder, né? Nas 7 primeiras corridas, as 7 primeiras aí foram todas dentro do pódio, né? Não ficou nenhuma de fora do pódio dessas 7 primeiras corridas. Foram 3 vitórias. E só aí na Holanda e agora na Alemanha que ele terminou muito mal, né? A chuva parece que não é muito o lugar dele aí, andou um pouco mal aí. Assim, o Binder, eu vejo que o negócio tá fluindo bem para ele, tá positivo, tá tranquilo, tá favorável, né? Talvez, não sei, possa só se acontecer algo muito grave aí para ele realmente perder o título esse ano. Pode acontecer, claro, dele começar a ter maus resultados, encaixar maus resultados e perder o título, mas sim, a vantagem está boa, a vantagem está excelente. E só para falar do Kent ano passado, né? O ano passado era muito chato ver a corrida Moto3, porque, tipo assim, o vencedor nós já tínhamos. E a questão do Binder também, né? Não é só pelos resultados, Raposo, não é a tabela de posição, são as performances, né? As performances dele são muito fortes, né? Ele teve uma defesa ele teve uma luta
contra o Fenati, se não me engano foi em Le Mans, acho que foi em Le Mans, que a técnica dele para defender a posição na última volta foi uma coisa assim soberba, de um cara que não é só confiança, esse negócio, porque tá liderando, não, é a técnica que ele demonstrou para defender a confiança, eu acho que foi Le Mans, enfim, foi umas 5, 6 provas para trás, né? Então não é só a matemática, como era o caso do Kent, né, no ano passado, e eu me lembro que falei aqui no Cafeteria ano passado, o Kent não é tão piloto quanto está demonstrando. Ali tinha muito da moto. Tinha muito. Nós falamos isso aqui no Cafeteria o ano passado, de que tinha muito do equipamento ali. O Binder não. O Binder eu vejo mais braço no Binder em alguns movimentos, em algumas corridas em que você vê uma categoria enorme. Até acho que o grande espetáculo de Jerez, ali foi mais a moto. Ali não é possível, né? Um cara ir de último para primeiro, ele não é tão melhor do que o pelotão assim. Ali sim tinha um equipamento. Mas, de um modo geral, não é a moto que se sobressai tanto. Ele tá indo muito bem. Então é isso, meus caros. A Moto 3 entra também nas férias de verão que a gente já comentou. Retorna só no meio de agosto, para o fim de agosto, na etapa do Red Bull Ring, né, no dia 14 de agosto. Ainda entra no próximo Cafeteria sobre a Moto 3, por sorte. Um mês aí para todo mundo correr atrás. Se não sabe aonde assistir, entre em contato com a gente, que a gente fornece todos os caminhos das pedras. A Moto 3 é o campeonato das loucuras, das disputas improváveis e da segurada de respiração, com certeza.